A paz do Senhor a todos, boa noite. Deus é bom, é muito bom estar aqui mais uma vez para poder trazer a palavra, para poder falar um pouco dessa palavra que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que continua mudando vidas. Então é muito importante que tudo aquilo que você vai ouvir, que você está ouvindo essa noite, você busque entender. Quando Jesus ele explica sobre a parábola que ele falou da semeadura, da semente, que a semente é o evangelho que é pregado e a terra é o coração de quem recebe. Só que existem sementes que caem ao meio do caminho, e esses são aqueles que, ouvindo a palavra do evangelho e não entendem, vem o maligno e rouba. Essas são as sementes que caem ao meio do caminho. Por isso a importância de você não somente ouvir, mas você entender aquilo que Deus pede de você, aquilo que Deus apresenta a cada um de nós por meio da sua palavra. Porque quando nós entendemos, nada nem ninguém pode roubar isso de nós. Nós podemos desfrutar daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente aprende. A nossa fé, ela pode crescer. Porque a Bíblia vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes nós conversamos com algumas pessoas e elas alegam: não, mas eu tenho uma fé muito grande, minha fé é grande, minha fé é enorme, eu tenho fé em Jesus, eu amo a Deus. Só que como essa fé foi formada? Só você falar que tem fé não adianta. A fé verdadeira, ela é gerada por meio da palavra de Deus. A fé verdadeira, ela nasce quando nós ouvimos a palavra, seja a gente lendo, seja a gente ouvindo uma pregação, seja a gente sendo exposto à Bíblia de qualquer forma for. Mas é dessa forma que a fé verdadeira, ela é gerada dentro de nós. E essa fé, ela pode produzir coisas grandes em nossas vidas. Porque quando nós ouvimos a palavra, a fé é gerada. E a Bíblia, Jesus ele conta algo que ele diz assim, que se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte: retira-te daqui e lança no mar. Mas como assim? Às vezes a gente pensa: não, mas se minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, é isso que Deus está falando, ela vai poder produzir coisas grandes. Não é exatamente assim. A nossa fé, ela é como um grão de mostarda. Quando você escuta a palavra, quando você tem conhecimento daquilo que Deus quer fazer em sua vida, é como se isso fosse um grão. O grão de mostarda, ele é o menor de todas as hortaliças, o menor grão. Mas quando ele é plantado e ele cresce, ele se torna a maior de todas elas. Portanto, quando você passar por algum problema, quando você passar por alguma situação, quando você precisar exercer a fé, ela é como um grão de mostarda, que quando você resolve semeá-la, ela vem a crescer. Deus seria injusto se Ele desse uma fé maior para mim, uma fé menor para você, uma fé maior para ciclano, uma fé maior para outra pessoa, não. Todos nós somos expostos à mesma palavra, a todos nós é apresentado o mesmo evangelho, só que são as nossas atitudes de colocar a nossa fé, aquilo que a gente aprendeu em prática, que vai fazer a nossa fé crescer. Portanto, busque entender aquilo que Deus quer falar ao teu coração essa noite. Não deixe que você seja roubado daquilo que Deus quer fazer na tua vida de forma nenhuma. Isso começa no entendimento. Sem perca de tempo, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias aí em Romanos 12. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Romanos 12, todos encontraram aí? Preste muita atenção. Versículo 1 e 2, nós vamos ler. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela nos liberta, a tua palavra, ela nos transforma, a tua palavra nos mostra o caminho que nós temos que seguir. A tua palavra, Senhor, ela tem o poder de mudar as nossas vidas, e nós amamos a tua palavra, nós amamos o Senhor Jesus. Então, no teu santo nome, eu te peço, nessa noite, opere em nossos corações, que os nossos corações sejam uma terra fértil, Senhor, uma terra boa, onde a semente da tua palavra cai e ela pode germinar, e ela pode gerar frutos, e ela possa crescer no nome de Jesus, Pai. Eu te peço, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra, Senhor, nossa mente, Pai. Nos ajuda a compreender, Pai, e colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós possamos desfrutar, Pai, da vida pela fé que nós podemos ter em Ti e no Teu Filho Jesus. Então, faça a Tua vontade aqui nessa noite, Pai. Faça a Tua vontade e nos ensina, Espírito Santo, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que os estudiosos dizem que na carta de Romanos, se tem uma carta importante na Bíblia, se tem um livro importante, não que os outros não são, todos são, mas o livro de Romanos, ele nos traz esclarece muitas coisas que a compreensão era um pouco fraca antes. Ele vai nos falar sobre como Deus trata o pecador ali, de como Deus justifica o pecador, de como Deus operou ali por meio de Jesus, morrendo em nosso lugar para nos justificar, porque afinal de contas Jesus morre na cruz. Mas e daí? Por que Jesus morreu na cruz? Por qual motivo Jesus tinha que morrer na cruz? Por qual motivo eu tenho que crer em Jesus? Por qual motivo eu preciso me arrepender? E ele traz muitas desses esclarecimentos, mostrando que pela nossa fé no Cristo, em Jesus, pela fé nele que morreu em nosso lugar, nós podemos ser justificados pela fé. Justificados não pelas nossas obras, não por aquilo que fazemos, mas somente pela fé em Jesus. E o ato de Deus justificar alguém não é como a gente às vezes pensa eu faço uma coisa ali e eu vou me justificar o porquê que eu fiz aquela coisa. Não, a justificação pela fé é como Deus declara alguém justo. Agora eu pergunto você, todas as pessoas são justas? Nós podemos nos considerar totalmente justos? Não. A Bíblia nos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Que todos pecaram, todos se afastaram de Deus, todos se afastaram de Deus por meio do pecado. Portanto, não há nenhum justo. E quando eu falo justo, não é que as pessoas que não existam pessoas que façam certo, mas que não existem pessoas que podem fazer totalmente a vontade de Deus, que possam ser totalmente santas, totalmente perfeitas, a ponto de Deus dizer: não, esse aqui merece a salvação por meio das coisas que ele faz. Esse aqui, as atitudes que ele tem, ele não precisaria de Jesus para ser salvo. E é isso que a Bíblia nos ensina, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós dependemos inteiramente de Jesus para podermos sermos aceitos por Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele dá um conselho para os irmãos ali. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas como assim apresentar o meu corpo como sacrifício vivo a Deus? Eu creio que quando o apóstolo Paulo estava falando sobre sacrifício, para nós apresentarmos os nossos sacrifícios, a ele estava trazendo meio que uma comparação com como era o relacionamento com Deus das pessoas ali na antiga aliança, no Velho Testamento. Porque quando Deus ele pega o povo de Israel e Deus tira o povo de Israel do Egito, libertando eles de lá, Deus dá a lei para eles, e Deus institui ali o modo como eles deveriam cultuar, o modo como eles deveriam se apresentar diante de Deus. E não eram todas as pessoas que poderiam se apresentar diante de Deus. Deus pega a Arca da Aliança, ele manda Moisés construir o templo, assim como ele viu o templo quando ele estava orando no monte. Ele viu um templo no céu e ele recebeu a missão de construir um parecido, semelhante. E nesse templo haviam 3 partes: havia o pátio, o santo lugar, que era onde acontecia o culto ali, e o santo dos santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença manifesta de Deus para aquele povo na época. A Arca da Aliança tinha dentro dela as tábuas da lei que o próprio Deus escreveu e entregou para Moisés. Tinha o cajado de Arão e o maná. E essa Arca da Aliança, ela representava a presença manifesta de Deus na terra. Só que não eram todos que poderiam se apresentar diante dessa arca. Deus instituiu ali que eles tivessem sacerdotes. E dentro desses sacerdotes, que eram da família de Levi, uma família que Deus escolheu especialmente para servi-lo no templo, tinha um chamado sumo sacerdote, e somente ele poderia entrar nesse lugar. E antes dele entrar nesse lugar, ele precisava fazer um sacrifício pela vida dele, pelos pecados dele. Alguns dizem que era necessário que ele entrasse com uma corda amarrada nele, porque ele ia se apresentar diante da presença de Deus. E como nós sabemos, Deus é totalmente santo, Deus é totalmente justo. E como um pecador iria se apresentar na presença de Deus ali, a possibilidade de ele não voltar de lá era muito grande. Só que para isso Deus institui a forma de sacrifícios. Porque era necessário sacrificar cordeiros, sacrificar animais naquela época. Porque esses animais apontavam para o sacrifício de Jesus que iria acontecer. Todos os anos em Israel, Deus ordenou que eles fizessem uma festa, um dia chamado Yom Kippur, que é conhecido como o Dia do Perdão. E antes de eu explicar isso, eu vou falar uma coisa que, quando nós estivermos lendo o Velho Testamento e tudo que acontece ali, tudo que Deus pede para o povo fazer, a Bíblia diz que ali não são a exatidão do que Deus queria, mas é uma sombra dos bens vindouros. Deus estava falando ali, Deus instituía aquilo, só que Deus queria apontar para algo que ainda iria acontecer. E esse dia chamado Yom Kippur era chamado o Dia do Perdão, o dia onde todos os homens, todas as pessoas ali de Israel, eles escolhiam um cordeiro de até 3 anos, e esse cordeiro não podia ter defeito nenhum, esse cordeiro não poderia ter nenhum machucado, ele não poderia ser cego, ele tinha que ser perfeito. E essa pessoa, ela iria até o sumo sacerdote e apresentava ali diante do sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro, examinava esse animal. Se o animal estivesse aprovado, por que ele precisava ser aprovado e perfeito? Porque ele representava Jesus, que seria oferecido pelos nossos pecados. Jesus, quando chega diante de João Batista para ser batizado, João Batista diz o que para ele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E todas as pessoas em Israel nesse dia, chamado Yom Kippur, ele ia com o seu cordeiro, ele apresentava o cordeiro diante do sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro, via que o cordeiro era perfeito e ia e sacrificava esse cordeiro. Sacrificava pelos pecados da pessoa que estava ofertando o cordeiro. E é interessante que quando a pessoa iria apresentar o cordeiro ali, o sacerdote que representa Deus nessa situação, ele não examinava a pessoa, ele não examinava os pecados da pessoa, ele não examinava como era que a pessoa vinha trazer o cordeiro ali, não. Ele examinava o cordeiro. Não importava qual era o pecado que a pessoa tinha cometido ali. Na hora que era trazido o cordeiro, esse cordeiro era sacrificado pelos pecados daquela pessoa, e aqueles pecados eram encobertos e não perdoados, porque esse sacrifício apontava ainda para Jesus. Ali não era o exato do que Deus queria, mas era uma sombra daquilo que Deus ainda iria fazer. E bem assim é nas nossas vidas hoje. Quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós só somos aceitos quando nós vamos com o Cordeiro que se chama Jesus. Quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, Deus não examina Deus não examina você. Deus, ele examina o Cordeiro que foi sacrificado. Deus, ele examina como você está se apresentando diante dele. Você está se apresentando em seu próprio nome? Você está se apresentando diante de Deus ali pelo seu próprio mérito? Você acha que você merece estar na presença de Deus? Porque se você se apresentar assim, é você que vai ser examinado. E Deus não vai te receber. Porque Deus só recebe o Cordeiro. Deus examina o Cordeiro. Portanto, nós nos apresentamos diante da presença de Deus pelos méritos de Jesus. Nós nos apresentamos diante da presença de Deus porque Jesus conquistou esse lugar para nós. Porque Jesus era perfeito. Porque Jesus não tinha pecado. Porque em Jesus não havia falha. Porque Jesus, ele morreu em nosso lugar, e quando nós ele levou sobre ele o castigo que era nosso, e quando nós temos fé nele, nós entregamos nossa vida a ele, nós somos revestidos do Cordeiro, diz a Bíblia. E assim, quando nós vamos orar em nome de Jesus, Deus não examina mais nossa própria vida, Deus examina o Cordeiro, e nós estamos revestidos do Filho dele, e por isso nós somos abençoados, e por isso nós somos aceitos, e por isso nós somos perdoados, e por isso Deus nos abençoa, e por isso Deus opera em nossas vidas, pelos méritos do Cordeiro de Deus, que se chama Jesus Cristo. Não pense que nós podemos ser aceitos por Deus pela nossa própria obra. Porque é por meio de Jesus que nós somos aceitos por Deus, e é por meio de Jesus também que nós somos transformados para fazermos a vontade de Deus, para nos parecermos com Jesus, para sermos transformados. E Paulo vai falar que para nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício a Deus. O sacrifício, quando ele era apresentado inteiro. E bem assim Deus quer que nós nos apresentemos diante dele como alguém inteiro. Como assim? Muitas vezes, quando nós temos contato com o Evangelho, nós começamos a crer, nós começamos a ir à igreja, só que muitas vezes nós somos tentados a ter uma vida dividida. Nós somos tentados a deixar que Deus trate algumas áreas da nossa vida e transforme algumas áreas, e outras nós não deixamos que Deus atue. Deus quer transformar a nossa vida por inteiro.
Deus quer transformar a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Só que muitas vezes, por conta da dureza do nosso coração, e porque nós não permitimos que Deus faça isso, porque Deus ele não faz as coisas em nossa vida sem nós darmos liberdade para que Ele faça, Deus muitas vezes nos tira de alguns lugares, nos tira de algumas práticas de pecado, só que outras, por nós não reconhecermos, por nós não sermos humildes diante de Deus e dizer: não, Senhor, está aqui também essa área. Nós continuamos vivendo uma vida dividida e uma vida dupla. Deus reina nessa área da minha vida, nessa, mas nessa daqui eu quero continuar do mesmo jeito. É como se nós falássemos isso para Deus. Só que não é isso que Deus quer. Assim como o sacrifício era entregue por inteiro ali no altar, Deus quer transformar a nossa vida inteira. E como isso acontece? E por que Deus nos pede isso? Porque esse é o nosso culto racional. Culto não é só você vir aqui, cantar alguns louvores a Deus, depois ouvir a palavra e ir embora e acabou. Culto não é só isso. Deus quer que a nossa vida seja um culto a Ele. Deus quer que nossa vida inteira seja um culto agradável a Ele. E quando nós temos essa consciência de que nossa vida está sempre diante de Deus, nós buscamos viver a modo de que nós possamos agradá-lo em todas as situações, não somente quando nós estamos aqui em 1h30 de culto, não somente quando nós estamos ali no nosso momento de oração ou de leitura. Não, a nossa vida inteira precisa ser um culto a Deus. E esse é um culto racional. E esse é um culto com entendimento, um culto com a razão. E não um culto com a emoção ali. Porque muitas vezes nós vemos na igreja, nós nos emocionamos aqui, só que ouvimos a palavra, louvamos a Deus, depois vamos embora e a nossa vida continua da mesma forma. Nada muda nunca. Porque nós não estamos cultuando a Deus com um culto racional. Porque nós não estamos apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional que Deus espera de nós. Uma vida inteira na presença dEle. E todos nós somos pecadores, todos nós temos muitas coisas para serem transformadas. Todos nós temos muitas áreas das nossas vidas que precisam ser libertas. Só que elas só vão sendo transformadas e mudadas a partir do momento que nós reconhecemos que nós precisamos entregá-la diante de Deus, que nós podemos colocar diante de Deus. Quando nós somos humildes o suficientes para colocar a nossa vida inteira na presença de Deus, aí sim Ele vem e transforma. Deus ele não vai invadir a sua vida e mudar aquilo que é responsabilidade sua mudar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E veja só o que ele fala, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo, é possível que você possa experimentar a vontade de Deus para a sua vida. É possível que eu possa experimentar a vontade perfeita de Deus para a minha vida. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que eu não me conformar com a atual situação que eu estou, não me conformar com as coisas do mundo que ainda atuam em minha vida, não me conformar com as coisas
que me afasta de Deus, não me conformar com a minha situação atual, porque embora a gente que já crê no Evangelho, a gente já teve muitas coisas transformadas, mas Deus ainda tem muito mais para fazer. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos. A responsabilidade de ser transformada é nossa, porque somos nós que escolhemos nos colocar na presença de Deus. Somos nós que escolhemos reconhecer a Deus a área que nós precisamos ser mudados. Então a responsabilidade é nossa, e é quando nós fazemos isso, é quando nós temos somos transformados pela renovação do nosso entendimento, é que nós vamos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é possível nós experimentarmos a vontade de Deus para as nossas vidas sendo sempre as mesmas pessoas, pensando sempre do mesmo jeito, agindo sempre do mesmo jeito, agindo como se nós já estivéssemos, não, já está bom já. Eu já vivi tanto, já aprendi tanto, eu tenho muita experiência, eu não tenho mais nada para mudar não. Dessa forma nós nunca vamos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. Dessa forma nós nunca vamos experimentar. Porque é quando nós somos transformados, e essa transformação vem por meio da renovação do nosso entendimento. Toda mudança em nossas vidas, ela começa em nossos pensamentos. Começa na nossa mente. Uma atitude nossa sempre vem a partir de um pensamento. Um pensamento, ela gera uma atitude. Atitudes, nossa, começa a formar quem nós somos, o nosso caráter. E quando nós temos um caráter transformado, isso nos dá um destino. E tudo isso começa no nosso pensamento. Tudo isso começa na nossa mente. Muitas coisas nós temos para ser transformadas, muitas coisas nós temos para ser tratada. E o primeiro passo que nós precisamos dar é deixar que a mudança aconteça dentro da nossa mente, dentro de nós. Se tem alguma área na sua vida que você tem agido de forma errada, que você tem agido de forma contrária à que você vê que Deus queria que você agisse, a mudança nessa área vai começar em um pensamento seu. Eu não quero mais agir assim. A próxima vez que eu estiver diante dessa situação, eu vou agir de forma diferente. E quando você pensa, quando você estiver diante daquela situação, você pode agir de forma diferente. E essa ação diferente pode transformar as suas atitudes ali, que você antes agia no automático, de forma errada, mas não, depois de um pensamento de mudança, de transformação, você pode ter aquela área transformada da sua vida. Ter o nosso entendimento transformado. Porque é no nosso entendimento que nós, muitas vezes, cremos como é que nós nos relacionamos com Deus. É no nosso entendimento, nas nossas crenças, que nós nos baseamos como é a forma que Deus age, quem Deus é, quem nós somos para Deus, quem o outro é. Tudo está no nosso entendimento. E é bem provável que muitas coisas que nós pensamos a respeito de Deus estão erradas. Quantas vezes nós nos vemos sem esperança do que vai vir, sem confiança no dia de amanhã, sem esperança do que vai vir no futuro. Nós só esperamos às vezes coisas ruins. Nós somos influenciados pela situação do momento, e isso rouba a nossa fé. E isso às vezes
só acontece porque nós não estamos enxergando o Senhor da forma que Ele é. Nós não temos no nosso entendimento formado o que Deus faria naquela situação, o que Deus tem para fazer. E por isso a necessidade de nós termos o nosso entendimento transformado a respeito de quem Deus é em primeiro lugar. Se eu te desse nesse momento uma caneta e um papel e pedisse para você escrever quem é Deus, o que você pensa a respeito de Deus, como você acha que Deus é, nas suas atitudes, no seu caráter, no que Ele faz, em como Ele pensa, o que você escreveria? Como você enxerga o Senhor? Porque isso vai determinar totalmente como é que você vai encarar a vida, como é que você vai encarar situações, como é que você vai encarar situações difíceis, como é que você vai enxergar o futuro. Isso está totalmente relacionado com o que você pensa, o que você crê a respeito de quem Deus é. Porque muitas vezes nós estamos crendo de forma errada. Como eu citei o exemplo, quando nós não temos esperança do futuro, quando nós esperamos coisas ruins para o que vai vir, será que nós estamos esperando isso em Deus mesmo? Ou nós estamos esperando isso porque nós não conhecemos a Deus? Porque a Bíblia vai nos apresentar um Deus que é bom. E se Deus é bom, como eu posso esperar coisas ruins dele? A Bíblia nos apresenta um Deus que é amor, que nos ama de forma incondicional, que preparou Jesus como sacrifício perfeito a Ele, tudo isso para que eu e você, pecador, pudéssemos nos apresentar diante dEle, tudo isso para que nós pudéssemos nos relacionar novamente com Ele. Tudo isso por amor. Por amor. Deus é amor. Mas muitas vezes, de forma inconsciente, nós esperamos coisas ruins porque a imagem que nós temos formada de Deus em nossa mente, dentro de nós, é de um Deus mau, de um Deus que nos castiga, de um Deus que sempre está pronto a nos julgar, de um Deus que nunca está contente com nada do que fazemos. Talvez você não pense dessa forma, mas a forma como você age diante de Deus prova isso. A forma como você pensa a respeito do que vai vir em sua vida no futuro, os planos que você tem e aquilo que você espera em Deus prova como você enxerga Deus. E nessa noite Deus convida cada um de nós para termos o nosso entendimento transformado a respeito de quem Ele é. Deus é amor, Deus é bom. A Bíblia nos diz que Ele é quem bem sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito, e eles são planos de bênção e de paz para nos dar um futuro de esperança. Mas eu creio que Deus é bom, eu creio sim, eu creio que Ele é amor, eu tenho isso bem estabelecido dentro de mim. Então você tem que estar cheio de esperança pelo que vai vir em sua vida, porque até os dias maus, quando chegam até nós, vindos de Deus, eles vêm para nos aproximar mais dEle. Jó, quando passou por toda aquela prova, a Bíblia diz que o resultado de tudo aquilo ali que parecia ser ruim, resultou em ele conhecer mais a Deus. Então até os dias maus, quando eles vêm da parte de Deus, eles vêm para nos fazer conhecê-lo mais, para nos fazer ter mais intimidade com Ele. E
quando nós começamos a conhecer a Deus, esse Deus bom, esse Deus que é amor, esse Deus que tem um futuro de esperança para nós, esse Deus que tem bons planos ao nosso respeito, como é que eu vou rejeitar a vontade dele para a minha vida, se eu sei de tudo isso? Vai se tornar uma coisa meio que impossível a gente rejeitar a Deus. Nós rejeitarmos estar num lugar de relacionamento com Ele. Nós rejeitarmos de sermos transformados por Ele. Nós entregarmos as áreas das nossas vidas, mesmo aquelas que nos dói, mesmo aquela que a gente não queria, que a gente tem vergonha, mas porque nós confiamos nele, porque nós sabemos o que Ele ainda vai fazer em nossas vidas, nós entregamos porque nós confiamos, nós sabemos que Ele é bom, nós sabemos que o que nos espera lá no futuro é bênção, é paz, é o que lá no fundo nós esperamos. E quando nós conhecemos a esse Deus e a imagem de quem Ele é, bom e perfeito e amoroso para conosco, quando nós começamos a conhecer a Ele, nós começamos também a nos conhecer. Porque quando nós nos aproximamos da luz, se eu apagar todas as luzes aqui, e você nunca tivesse vindo aqui e tivesse totalmente escuro, talvez você iria se esbarrar em muita coisa aqui nas cadeiras, porque está tudo escuro. Você estaria em ignorância, sem saber o que está aqui dentro. Mas quando a luz acende, você pode enxergar o que está ao seu redor. Você pode enxergar as janelas, você pode enxergar o púlpito, você pode enxergar o som. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque quando nós não conhecemos a Jesus, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos quem Deus é, nós não sabemos nem de onde viemos, nem para onde vamos. Nós vivemos totalmente perdidos nesse mundo, mas quando nós vivemos na escuridão sem Cristo, nós vivemos em ignorância, sem saber o porquê que nós estamos aqui, sem saber qual o propósito que nós temos de ter nascido, e aí morreu, acabou. Será se Deus existe mesmo? Só que essa palavra aqui, por meio dela, a luz pode ser acesa em nossas vidas. E nós podemos conhecer e saber que nós fomos gerados nele, como diz a Bíblia. Nós fomos formados em Deus para que nós pudéssemos ser filhos dele. Nós viemos de Deus. E Deus quer que nós voltemos para Ele também. E Deus, por meio do Evangelho, Ele apresenta a nós a porta pela qual nós podemos entrar, pela qual nós podemos ser transformados, pela qual nós podemos, após entrar nela, conhecer de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, quem Ele é, o que Ele tem para fazer em nossas vidas, porque essas são as perguntas mais importantes para as nossas vidas. Porque se você sabe quem você é, você não vai precisar buscar a aprovação de ninguém. Se você sabe quem Deus é, você não vai viver uma vida infeliz, de insatisfação com tudo. Você vai viver uma vida cheia de esperança. E se você sabe para onde você está indo, você não tem o que temer, porque a morte, até mesmo a morte, é sua promoção. Você não terá o que temer, e tudo isso começa na renovação do seu entendimento. Abra mão das suas crenças que não foram forjadas na Bíblia. Abra mão da falsa fé que você aprendeu não sei aonde ou pensou que não esteja na Bíblia, que não esteja em Jesus. Apresente-se diante de Deus e diga: Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida inteira,
porque eu quero viver uma vida que agrade o Senhor, eu quero que minha vida seja um culto a Ti. Não se conforme com a sua atual situação, porque Deus tem muito mais para fazer contigo. Seja transformado por meio da renovação do seu entendimento. E essa responsabilidade de sermos transformados é nossa. É inteiramente nossa. Porque Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo o que você precisa está em Jesus. Muitas vezes nós corremos atrás de bênçãos, nós corremos atrás das coisas dessa terra, só que nós oramos pedindo a Deus que nos abençoe com alguma coisa aqui desse mundo e dessa terra, só que a maior bênção que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu em Cristo. Ele nos deu o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que por meio de Jesus nós pudéssemos receber toda sorte de bênçãos. Porque a Bíblia vai falar que em Jesus nós somos abençoados, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E então, se nós temos esse entendimento, nós não vamos correr atrás das bênçãos dessa terra, porque nós já temos a maior. Tudo aquilo que eu preciso em Deus, tudo aquilo que Deus tem para mim está em Jesus. E buscando conhecer a Ele, buscando nos entregarmos a Ele, nós vamos poder desfrutarmos de tudo que Ele preparou para nós. Porque o nosso futuro, o que virá amanhã em nossas vidas, não é um acidente que vai acontecer por acaso. A atual vida que você vive hoje não foi um acidente que aconteceu do nada, foi uma construção. Você foi tomando escolhas que foi te direcionando para viver a vida que você vive hoje. E são também as suas escolhas que vão determinar onde você vai estar no futuro. O relacionamento que você vai ter com Deus, o quanto você vai conhecer a Deus, o quanto você vai estar satisfeito com Deus, o quanto você vai estar bem consigo mesmo. Tudo isso mora nas suas escolhas, a chave para tudo isso está nas suas escolhas. O futuro não é um acidente, o futuro é uma construção que é feita com as nossas escolhas, dia após dia, porque as nossas escolhas têm consequências. E a consequência de nos apresentarmos e nos entregarmos a Deus por completo vai ser a consequência boa que nós esperamos, vai gerar tudo aquilo que Deus quer para nós, vai gerar consequências eternas para nós. Assim como não escolher já é uma escolha, assim como rejeitar já é uma escolha, que também vai gerar resultados lá no futuro. Deus nos entrega a opção de escolhermos sermos transformados ou não. Está em nossas mãos. Está na nossa disposição de ouvir a palavra, pegar a fé que é gerada por meio dela e praticar e semear em nossas vidas. E isso vem crescer, isso cresce, e cada vez nós começamos a confiar mais em Deus e a nossa fé cresce. E cada vez nós temos mais clareza do que Deus tem para nós, clareza da voz de Deus a nos guiar, clareza dos planos que Deus tem para nós no futuro, porque nós escolhemos semear a nossa fé para que ela crescesse. Está em suas mãos a escolha, está em nossas mãos a escolha. Escolha por praticar as Escrituras. Escolha por ter a sua fé inteiramente baseada no que está escrito. Amém? Deus é bom. E o futuro que Deus tem para nós é um futuro de bênçãos e de paz. E nós só vamos crer nisso e confiar nisso quando nós o conhecemos. Amém?